Boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos lá, pessoal, vamos começar, estamos na nossa hora, né? E vamos então fazer uma prece, convidando a todos para que juntos nós possamos nos elevar, preparando o nosso ambiente. Senhor Jesus, nós rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos possam recair sobre todos os lares que estão conosco neste momento. Não apenas os lares, mas todos os irmãos e irmãs, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Todos aqueles que estão com os nomes na área de texto, todos que estão nos nossos pensamentos, todos que estão ao nosso redor, aglomerados, trazidos pela espiritualidade para receberem da radiância da tua luz, do teu amor, da tua misericórdia, do teu amparo, dos fluidos benéficos que agem no perispírito de todo aquele que está necessitando, harmonizando as células do corpo espiritual, harmonizando as emoções, harmonizando as células do corpo físico, mas acima de tudo o nosso pensamento, acima de tudo o nosso íntimo, a nossa realidade transcendente, a nossa realidade mental transcendental. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos compreender o estudo da noite e dessa forma, digerindo os conhecimentos, assimilá-los de corpo e alma, para que em nossa vida eles possam surtir os resultados benéficos que nós necessitamos. Que a tua luz ilumine a cada um de nós, que o teu amor nos pacifique e que a espiritualidade possa nos guiar por mais um estudo que nós vamos realizar. Obrigado mais uma vez. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Quem chega depois que já está tendo o estudo aqui, para vocês acompanharem, porque eu percebo que quem vai chegando depois vai comentando coisas que a gente falou lá no início. Que à medida que a pessoa vai chegando, ela vai assistindo tudo desde o começo, praticamente, né? Ou a partir de um certo momento. Se vocês derem um toquezinho na tela, quem chegou depois, dá um toquezinho na tela e vê que ali embaixo o cursorzinho ali da tela está um pouquinho, quando está escrito ao vivo ali, está um pouquinho para cá, para o lado esquerdo, puxa para todo lado direito. E aí vocês vão ver exatamente onde nós estamos agora, tá? E depois, se quiser assistir desde o começo, quem chegou mais tarde, pode reassistir. Não tem problema também, né? Mas é que tem coisa que são os macetes aí, né? Ok, pessoal? Um grande abraço para todos, tá? Sejam bem-vindos, tá bom? O som tá ok, a imagem também, né? Então vamos lá. Então vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Nós temos estudos todas as noites. De segunda-feira o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Terça-feira os Mensageiros, do Espírito André Luiz, às 20 horas também. De quarta-feira o Livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. De quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, Joana de Ângeles, né, às 20 horas. E sexta-feira, Missionários da Luz, também às 20 horas, livro de André Luiz, que é o livro de hoje, né? Missionários da Luz, André Luiz Espírito, Chico Xavier é o médium que recebeu a obra. Estamos no 52º dia de estudo e vamos dar sequência. Nós estamos no capítulo 11, pessoal, Intercessão. Então, se vocês se lembrarem, o mentor, o instrutor do André Luiz, o Alexandre, né? Quando eles estavam num certo momento ali no plano espiritual, após uma palestra do Alexandre,
eles receberam a visita de duas senhoras encarnadas. Uma que levou a outra para conversar com o Alexandre, para perguntar se ele sabia o que tinha acontecido com o marido dela. Porque o marido dela faleceu, marido de uma delas, né, da Esther, né? E todo mundo achou, inclusive a polícia achou que era suicídio, mas ela acreditava em assassinato, porque ela não via motivos para ele se matar, né? Ele não vinha bem fazia bastante tempo. Ela tentava ajudar, mas ele era muito fechado, ele não abria e tal. Mas ela não via motivo propriamente para ele se matar. Então ela pediu ajuda, o Alexandre falou que ia investigar, né? E aí o Alexandre chamou o André Luiz para irem à casa da Esther. Aí chegando lá, um entra e sai de espírito danado, querendo dizer que era uma casa sem proteção espiritual, né? Então não tinha barreiras vibratórias. Então era um entra e sai de espíritos de baixa condição. E eles chegaram num momento que a família estava almoçando, se eu não me engano, e aí alguns familiares, né, a Esther com os filhos dela e uns tios, né, já idosos que moravam junto com eles, né? E junto à mesa, outros familiares espirituais que desencarnaram, mas não se desprenderam da matéria. Estavam ali se alimentando junto com a família. O André Luiz ficou impressionado e aí o Alexandre falou que lugares onde não se cria barreiras vibratórias baseadas na fé, baseado no evangelho, na oração, na atitude positiva e tal, você dá margem a que os espíritos compartilhem da vida dos encarnados num sentido inferior, vamos dizer assim. Eles acabam se acomodando ali no ambiente e ficam lá por tempo indeterminado, né? E aí o André Luiz, ele fica impressionado por ver, mas como é que eles estão se alimentando, né? E aí o Alexandre falou que eles estão se alimentando, absorvendo as emanações, os vapores da comida. Aí ele explicou que a nossa alimentação, em maior parte, em mais de 70%, é o ar, né? Através da respiração. E nós nos alimentamos de sólidos, líquidos, tal, mas a maior parte do nosso alimento é o próprio ar, né? Então, eles estavam falando sobre isso, né? Da importância de se criar um ambiente adequado para que possa colher ao longo do tempo as presenças dos espíritos amigos, né? A permanência deles junto conosco, o auxílio aos necessitados, para que não fiquem ali parados no ambiente, né? Então nós estávamos falando sobre isso, né? Até a última frase, né? O último parágrafo foi esse aqui, ó. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Dizendo que se nós atrairmos os bons espíritos, nós vamos colher o melhor aproveitamento, por exemplo, à mesa, né? Porque o Alexandre falava que o momento de sentarmos à mesa para as refeições é um momento sagrado, é um momento muito importante. Porque é quando a família para olhar um para o outro, conversar, trocar, contar, né? Então é um momento onde pode haver uma semeadura de coisas muito boas, né? Mas desde que a gente crie, atraia os bons espíritos para a nossa convivência, né? Senão vai ser o contrário. Vai ser um momento de brigas, um momento de discussões, de mágoas, né? De se expressar sentimentos muito inferiores, né? Tá? Aí continuando, né, pessoal? Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis
E a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Aqui no caso, que a família não se mova no sentido positivo, né? Não se aperceba da necessidade de elevação das palavras, dos conceitos, da convivência, tá? Vai ocorrer o contrário, né? Porque aí a maledicência vai atrair os maledicentes, os caluniadores do plano espiritual. A ironia que a gente cultivar aqui vai atrair os ironistas do plano espiritual, as entidades galhofeiras, sarcásticas, zombeteiras, que vão inspirar a família, seja os elementos mais velhos, os elementos mais novos, mas vão inspirar a família negativamente. Aí surgem também espontaneamente, entre aspas, né? Mas também o bem pode surgir espontaneamente e o mal também pode surgir espontaneamente, né? Aí vai surgir, às vezes, aquela palavrinha mal colocada, né? Aquela brincadeira de mau gosto, aquela palavrinha de duplo sentido, de conotação sexual, né? Que muitas vezes a mesa, a família às vezes gosta de ficar falando tudo, né? Em termos de conotação sexual, né? E é muito ruim, né? Porque vai viciando a mente dos filhos para sempre analisarem as coisas sob essa ótica mais maliciosa, né? Entre outras coisas, né, pessoal? Vocês entendem? Então, nós teremos sempre conforme o que a gente irradie, né? O que a gente dá da gente, o que a gente expressa, nós vamos sintonizar com o equivalente no plano espiritual. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam, né? Então, eles estavam olhando ali a família da Esther, né? A Esther, os filhos, os tios, né? E o Alexandre falou: aqui os tristes, inveterados, teimosos, né? Persistentes na tristeza, eles atraem os familiares desencarnados da mesma condição. Vamos ver a conversa que eles estão expressando aqui, né? Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. O André Luiz começou a ouvir lá a conversa, percebeu que a conversa era das mais lastimáveis. Vamos lá, vamos ver aqui. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Então, a primeira coisa, né? Quer dizer, Alexandre, isso aqui parece comum, a pessoa falando que sofreu muito, que, né, está sofrendo, não esperava sofrer tanto e está sofrendo. Para nós parece até normal, né? Para os espíritos amigos não é tão normal assim. É que a gente está acostumado com pensamentos tristes. Por isso que a gente estranha. Eu tenho certeza que vocês estranham aí também. Por que eles estão estranhando, né? É uma frase tão comum, é um modo de pensar tão normal aqui na Terra, né? Mas é normal porque nós somos muito distorcidos no nosso modo de pensar, né? Então a senhorinha estava falando: nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Porque é o cultivo da amargura, né? Os espíritos amigos nunca enxergam como uma coisa boa nós ficarmos cultivando amarguras, cultivando tristezas. Porque isso expressa uma distorção no modo de enxergarmos a vida. Se mediante
as provas da vida, a gente começa a se amargurar, é sinal que nós não estamos interpretando a vida da forma correta. Pode parecer normal para a gente ficar reclamando, mas não é bom, não é saudável. É isso que os espíritos estão dizendo aqui, né? Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! A tia da Esther falando, né? Fala, eu e o meu marido trabalhamos tanto na juventude e para chegar na velhice a gente sobrecarregar uma sobrinha, tal, né? Reclamando. Tudo bem, né? Ela está preocupada também com a sobrinha, de estar sendo um peso, mas não deixa de expressar um modo de enxergar negativo, né? Tá? Aí a vigilância que nós temos que ter no nosso modo de pensar e no nosso modo de falar, né? Porque os espíritos também ficam nos olhando assim, ficam ouvindo as nossas conversas e ficam só pensando assim, eita, esses daí, viu? Estes meninos, né? E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, modo de dizer, né? A metáfora, né? Nas faces de cera, o ancião fazia coro. Aí foi a vez do marido concordar. É verdade. Para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa a compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. Né? Aí foi a vez do marido dela também engrossar o couro aí, né? E junto com ela começar a reclamar. Porque é assim, né? Aquilo que a gente expressar, seja de bom, seja de ruim, vão surgir pessoas que vão apoiar aquilo, né? Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. E é um cuidado que a gente tem que ter, né? De não entrar nessa, né, pessoal? As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Olha que interessante. Então, não só o casal de tios ali estava entristecido, cultivando tristeza, amargura, mas estavam comovendo ali os desencarnados que estavam em condição inferior, estavam vestidos de sombra. E aí se abraçaram a eles ali, né? Como que consolando eles ali, né? Parece uma cena bonita, né? Parece uma cena assim, né? De ternura, de consolo, de aconchego entre familiares, né? Mas não é visto dessa forma pelos espíritos amigos. Eles compreendem, mas eles enxergam como um quadro negativo, né? Um quadro de sofrimento que não havia necessidade, de permanência no sofrimento, de cultivo do sofrimento, de sintonia, né, Jerusa? Exatamente. Outra poderia ser a atitude mental daquelas pessoas. Outras poderiam ser as falas ali na mesa. Outros poderiam ser os pensamentos ali expressos. Mas eles permanecem com os mesmos hábitos que cultivaram na matéria. Continuam no plano espiritual, com a mesma reclamação, tristeza. E pode ficar muito tempo ainda desse jeito. Entendeu? Ok, pessoal? Maria, a vibração fica baixa, não fica? Fica assim, né? Então, nunca será bom, né? A gente cultivar vibrações inferiores, nunca será bom. A gente pode até ter uma justificativa que parece ser plausível, né? Mas nunca será bom, sob qualquer justificativa, a gente ficar cultivando os sentimentos inferiores. Nunca será bom. Nunca será bem visto pelos bons espíritos, né? Tá? Certo?
Ui, opa, peraí. Peraí que apertei errado aqui. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Ela está sofrendo, ela perdeu o marido, ela está em dúvida se ele se matou ou se foi assassinado. Quer dizer, uma situação angustiosa, né? Uma situação difícil, então ela está sofrendo. Está com dificuldades financeiras, está uma situação toda incerta, né? Então ela sente o peso da situação, mas, entretanto, né, devemos confiar na bondade de Deus. Então, o Emmanuel, né, num dos seus livros que ele aborda o Evangelho, ele fala sobre isso. Como é que a gente usa o mas? Se a gente usar o mas depois de Jesus ou de Deus, a gente está numa situação negativa. O nosso pensamento está negativo. Se a gente usar o mas antes de Jesus e de Deus, se a gente formular a frase usando o mas antes de Jesus ou de Deus, né, das forças superiores, nós estamos numa condição mental melhor. Como é que funciona isso? Jesus é muito bom, mas a dificuldade é muito grande. Negativo. Né? Vocês entendem? Jesus é bom, mas eu não estou suportando. Então, quando a gente usa o mas depois de Jesus ou de Deus, aí o pensamento ele tende a ser negativo. Isso é o Emmanuel que fala para a gente. Se a gente usa o mas antes de Jesus ou de Deus, vamos supor, aí é sinal que a frase está bem formulada. A situação está difícil, mas Jesus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso suporte. A mão divina vai nos ajudar. É isso aí, né, Mônica? Mas eu tenho Jesus em Deus, né? Exatamente. Né? Ele fala assim, ó, pelo simples uso do mas, a gente percebe onde é que está a mente da pessoa. Como é que está o pensamento da pessoa, né? Então aqui, por isso que a Esther, ela fez direitinho, ó, de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, né, ou mas, devemos confiar na bondade de Deus. Tá certo, perfeito. É um modo dela combater, né? A Marina Ford, está difícil, mas eu confio em Deus. Isso mesmo. Essa é a forma correta da gente pensar, né? Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. Olha só, o Alexandre, lá, o instrutor do André Luiz, ele fixou toda a atenção na Esther e a Esther ganhou uma disposição diferente. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite, de modo vago. Quer dizer, na hora da conversação ali, o Alexandre focalizou com o pensamento dele, né? Focalizou ela e ela recebeu aquela energia e lembrou do sonho da noite, que ela foi com a Etelvina no plano espiritual conversar com o Alexandre, né? Ela começou a lembrar de modo vago. Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada, ela disse. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Quer dizer que ela lembrou de uma forma boa
né? Uma forma consoladora esse encontro que ela teve com o Alexandre. Ela chorou, elas conversaram bastante ali com o Alexandre, né? Na hora ali, o André Luiz contou ali que elas falaram bastante, né? Então desabafou, né? O coração ali. Então ela lembra do sonho de uma forma muito boa, né? E ela estava contando para a mesa ali o que aconteceu, né? O que ela se lembrava. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantiveram em silêncio. As crianças, né? As crianças são especiais, né? Elas são sempre animadas, né? Mais espontâneas, no sentido positivo, né? Ora, mamãe, conte-nos, né? A senhora de bom grado comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. A dificuldade que ela tinha de transformar em palavras, né? Que ela viveu. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Que é o que precisam, né? Num primeiro momento, né? Quando alguém se abre, quando alguém desabafa, né? A única coisa que precisa de momento é ouvir com paciência e falar palavras de encorajamento e de amor. Não precisa dar soluções, né? Miraculosas, não. Só precisa ouvir com paciência, deixar a pessoa falar e falar palavras de encorajamento, né? Certo? Então, isso ela lembrou, já foi o suficiente para ela se sentir muito melhor, né? A Jaque colocou, né? É verdade, às vezes voltamos do sono com sonhos, né? Com intuições espirituais nos encorajando, nos fortalecendo. Verdade, Jaque. Tem sonhos muito gostosos, né? Que a gente não lembra totalmente. Tem gente que lembra bem, assim, bem mesmo, né? Mas às vezes a gente não lembra totalmente, mas guarda alguns fragmentos e um sentimento muito gostoso, né? Então as experiências fora do corpo, as experiências no plano espiritual, quando são assim consoladoras, elas nos trazem enorme bem mesmo. Continuando, né? Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim. Qual o médico abnegado? Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Você vê, né? O fato dele ter ouvido, né? Nem sempre a gente vai ter soluções, a gente vai ter o que falar, assim, né? Muito elevado, ou muito... Mas pelo menos ouvir com respeito a gente pode. Ouvir com respeito, com carinho, né? Sermos afetuosos, né? Isso a gente sempre pode ser, né? Nós não temos condição de dar soluções para as coisas, ainda mais imediatamente, mas podemos ouvir, é uma grande caridade, né? Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Né? Quer dizer, ela já ajudou bastante, né? Ela já está um pouco mais animada, ainda está sofrendo, está muito recente, né? Foi muito há pouco tempo aí a ocorrência, então ela está digerindo ainda esse baque que foi, né? A perda do marido. Mas ela fala, assim que eu tiver condição, eu vou ganhar o nosso pão, né? Vou ganhar o nosso sustento aí com um trabalho honesto. Vamos ter esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria. Cada um recebe a coisa do jeito que consegue. Né? Quer dizer, o que a Esther falou é uma coisa muito boa, e ela está demonstrando confiança, fé. As crianças se olharam entusiasmadas, né? Felizes, né? Sorridentes. Mas os velhinhos amargurados ali, eles só se calaram
na amargura que eles estavam, né? Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. O André Luiz ele quis se fazer visível para as entidades obscuras que estavam no ambiente, para conversar com elas, né? Para conversar com elas, para perguntar das experiências delas, tal. Mas aí o Alexandre dissuadiu, o Alexandre não animou ele a fazer isso. Vamos ver por quê, né? Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade. Porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. O Alexandre é uma entidade elevada, de uma condição muito boa, muito sábio e muito amoroso, muito prestativo e muito consciente. Então, o que ele está dizendo aqui não é desamor, não é jogar banho de água fria no André Luiz, um balde de água fria no André Luiz. Ele está ensinando para o André Luiz como é que funciona a coisa, né? E os espíritos são muito assertivos. Eles são muito assertivos. São muito objetivos, são muito práticos, muito verdadeiros, embora amorosos também, né? Então, ele já tirou essa ideia e falou, seria perder tempo, André. Porque o André estava cheio de boa vontade. Aí é a hora que a boa vontade, que o amor, que o desejo de ajudar, precisa de discernimento. Aí é a hora que o amor deve andar junto com a razão, né? O amor deve andar junto com a razão, para que o amor não se desvie, né? A Giovana, cada situação na sua hora, exatamente. Fala, seria perder tempo. Se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade. Se você quer ficar conversando com eles, você vem aqui outra hora, porque eu tenho mais o que fazer. Eu estou aqui, nós viemos aqui para cuidar do caso do Raul. Imagina o Alexandre, quantos afazeres ele tem, quantos casos ele tem que dar conta. Então isso não é à toa, né? Você quer ficar conversando, saber da história de cada um desses velhinhos aí, ou das entidades sombrias que estavam ali, você vem aqui outra hora. Você usa o teu tempo, né? Por quê? Porque as cristalizações mentais de muitos anos, e é assim mesmo, pessoal. Você pega uma pessoa que está há muito tempo pensando daquele jeito, falando daquele jeito, vivendo daquele jeito. Você vai sentar, vai conversar, você vai precisar sentar e conversar muitas e muitas e muitas vezes. Se você quiser ajudar para mudar alguma coisinha, devagarzinho e sem muita pressa. Porque é exatamente do jeito que o Alexandre falou. As cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Numa sentada você não desfaz esse modo de pensar e de essas cristalizações de muitos anos, de décadas. Entendeu? Então é um trabalho que pode ser feito ao longo do tempo, mas não é no momento ali. Nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Então você vê que eles são muito práticos, né? Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações,
sem proveito construtivo. Alexandre, mas você não falou que o Alexandre ouviu lá a Esther naquele momento lá no plano espiritual e foi muito bom para ela? Então, são situações diferentes. A Esther tem outra condição mental, emocional. Ela está sofrendo a perda de um marido. Está num momento agudo. Entendeu? Mas ela não está cristalizada mentalmente. Pelo contrário, ela está demonstrando ter uma atitude positiva. Então, você ouvir o desabafo de alguém, você sentar para conversar, a pessoa contar o que aconteceu, porque é uma coisa, né? Agora, você fica ali apenas ouvindo lamentações que estão se repetindo há muito tempo e vão continuar se repetindo há muito tempo, sem mudança nenhuma. Porque frequentemente as pessoas não estão dispostas a mudar, elas só estão dispostas a ficar repetindo as lamentações, as histórias lá do passado e ficar cultivando a melancolia, né? Aí nesse caso não é produtivo, tá? É passível de tratamento de longo curso, tá, pessoal? É diferente, né? Não é o caso aqui, né? Certo? Ok, então vamos lá. E revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou. Quer dizer, o Alexandre ele demonstrou reduzido interesse pela conversação com a conversação dos encarnados ali, né? O que eles estavam, ele não estava muito interessado ali na conversação, né? Porque ele tinha outro objetivo no momento, justamente para atender o desejo da Esther, né? Procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório, né? Então, eles estão procurando algum visitador, daqueles espíritos que visitam as casas, que ajudam, às vezes são parentes, às vezes são amigos, né? Ou apenas estão trabalhando ali junto àquelas pessoas, né? Então, eles procuraram algum espírito visitador, um espírito bom que ajuda, né? Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos, né? Então, né, encontrou lá o visitador, né, e o Alexandre falou rapidamente, em poucas palavras, com franqueza, o motivo da presença deles ali, o que que eles queriam, o que que eles queriam saber, né? Então o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia não pudera nem ele e nem outros amigos evitar-lhe suicídio friamente deliberado. Então foi suicídio, não foi assassinato, né? A esposa estava achando que era assassinato, mas não. As autoridades estavam corretas, né? Os policiais, todo o processo realmente correu da forma correta. Ele se matou, né? E foi friamente deliberado. O visitador aqui conheceu ele, tentou ajudá-lo, mas sem condição de evitar o suicídio, né? Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Lamentável, né? Quer dizer, ele ficou muito tempo ali pensando em como fazer. Aí no dia anterior, né, ou no mesmo dia, não sei, no último dia, antes da morte, ele adquiriu um revólver.
né? Então ele soube dissimular com cuidado. Você vê que foi altamente deliberado. Não foi uma atitude impulsiva, impensada, né? Foi realmente deliberado, né? O que é sempre ruim, né? Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais e, desse modo, conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. Né? Você vê que coisa, né? Ele planejou tudo, ele usou a arma de um jeito que não ficasse impressão digital, ele atirou nele mesmo e ainda jogou a arma longe, atirou a arma a pequena distância, né? Para evitar que eles achassem que havia sido um suicídio, né? E pensassem que havia sido um assassinato, né? É muito triste isso. Ah, que acabou. Nossa, hoje foi rápido o negócio, hein? Hoje foi rápido. Pois é, pessoal, acabou aqui. Eu achei que a gente ia mais devagar aqui, mas hoje foi bem rápido. Ah, judiação, né? Que pena, né, pessoal? A gente precisa tomar cuidado com os pensamentos. Vão nessa situação. Depois nós vamos entender o porquê disso, né? Nós vamos entender o porquê que ele tem uma história aí por detrás, né? Tem um porquê, que foi ao longo de muito tempo aí que ocorreu esse porquê, né? Mas não precisava ter chegado a esse ponto. Mas nós precisamos ser vigilantes quando a gente começa a achar que não tem saída. A gente precisa ser muito cuidadoso quando começa a gente pensar que não tem saída, que não tem jeito, que está tudo perdido, que no nosso caso não tem solução. Por quê? Porque tentam nos induzir a esse tipo de pensamento para que coloque-se a ideia do suicídio como uma ideia desejável. Então nós temos que perceber, estarmos vigilantes quanto a isso, né? Para não entrarmos por esse caminho. Porque muitas vezes entidades podem se aproveitar da nossa fragilidade e estimular mesmo o ato, né? A decisão do suicídio, né? Então, quando começarmos a interpretar a vida de uma forma negativa, amargurada, desanimada, triste, já é um sinal de alerta. Quando nós estivermos pensando, puxa, eu podia estar fora da vida, eu podia me ausentar da vida, Deus podia me levar, que ia ser melhor. Esse tipo de pensamento, ele revela uma interpretação negativa a respeito da vida e a respeito das provas que se está vivendo. E um desamor à vida. Isso dá margem para a influenciação de entidades que se aproveitam disso. Tá? Então, se a gente perceber esse tipo de pensamento se insinuando, a gente tem que começar a cortar isso aí o mais rápido possível, substituindo por pensamentos de confiança, de fé, né? Por estudos, por orações, por leituras elevadas, conversas salutares, né? Para nós quebrarmos esse padrão de pensamento aí, tá? Lembrando que a sementinha, ela começa pequenininha, mas se nós vamos regando todo dia, acaba crescendo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então é preciso tomar cuidado, tá? Vamos finalizar então por hoje, pessoal. Acabou mais cedo do que eu esperava, mas foi um erro de planejamento aqui da quantia de... É que às vezes é mais descritivo, né? É menos interpretativo, é mais descritivo o conteúdo, né? Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus por este momento, por estarmos juntos, por podermos orar, por podermos compreender os ensinos que os Espíritos nos trazem, como funciona a vida espiritual e o auxílio dos Espíritos em nossas vidas. Que esse nosso irmão que se suicidou, que é um ser real, que está vivo em algum lugar,
ou no plano espiritual ou no plano material, está vivendo as consequências naturalmente dos seus atos, na lei de causa e efeito, mas também recebendo a misericórdia do Pai Celestial, também recebendo as nossas energias, recebendo o sentimento que todos nós estamos externando nesse momento, para que ele possa estar numa melhor condição possível e possa estar se reabilitando perante as leis divinas. Então, que a tua luz envolva todos os personagens que aqui foram citados e que nós possamos permanecer em paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos por hoje. Tenham um excelente final de semana. Descansem bem, aproveitem bem. Obrigado aí pelos estudos ao longo da semana, que vocês nos deram a honra da sua participação, da sua presença. E na segunda-feira estaremos juntos novamente, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.